Você sabe sobre o que se trata a competência 3 do Exame Nacional do Ensino Médio e a sua redação? Não? Então vem comigo que você vai aprender tudo! Estamos começando! Meu nome é Débora Santos e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, esse vídeo é falando sobre a competência 3 do Enem e será totalmente pautado nos assuntos disponibilizados pelo INEP. Então vamos lá! A competência 3, basicamente, será dividida aqui em duas partes. A parte principal, que é explícita, que vem dizendo diretamente na competência, e a parte secundária, que são as características que serão abordadas na avaliação dessa competência de sua redação. A competência 3, ela avalia basicamente a capacidade do aluno selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões em defesa do seu ponto de vista. Débora, como assim um ponto de vista? Mas não seria um texto dissertativo argumentativo? Sim, é um texto dissertativo argumentativo, entretanto, também apresenta implicitamente o ponto de vista do autor. Ou seja, para apresentar um ponto de vista, não necessariamente o autor necessita fazer uso da primeira pessoa, tanto do plural ou do singular. Na verdade, o seu ponto de vista ele vai estar sendo introduzido através dos seus fatos, opiniões e argumentos que ele estará trazendo dentro de sua redação. Então, iremos analisar agora a primeira parte da competência 3, que seria a questão de selecionar. Selecionar seria basicamente a capacidade do aluno escolher repertórios socioculturais que serão utilizados em sua redação, sejam esses exteriores aos textos motivadores ou interiores aos textos motivadores. Eu não sei se você viu os vídeos anteriores sobre as competências, porém, a competência 2 fala o seguinte, que se o aluno ele utilizar de repertórios interiores aos textos motivadores, a sua competência 2 não será zerada, entretanto, será avaliada em um nível inferior ao aluno que escolheu repertórios exteriores ao texto motivador. Ou seja, aqui podemos perceber que já existe uma correlação entre a competência 2 e a competência 3. E mais para frente, iremos perceber também que existem outros tipos de relações da competência 3 com outras competências. Vamos agora avaliar a segunda parte da competência 3, que é a questão de relacionar. Relacionar seria, basicamente, o autor utilizar de seus argumentos para guiar o leitor até o seu ponto de vista. Eu devo ressaltar que esses argumentos devem estar transcritos de forma progressiva, ou seja, sempre do menor argumento, do argumento mais fraco, para o argumento mais forte. Assim, fazendo essa progressão em seu texto, e quando o leitor lê, vai perceber o avanço, a evolução de seus argumentos ao longo de sua leitura. Por fim, o autor deve relacionar e desenvolver esses argumentos previamente selecionados. Após selecionar e relacionar os seus argumentos, o autor agora deverá organizar esses argumentos dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo de forma hierárquica, ou seja, de forma estratégica para o seu leitor. Assim, avalia-se que o participante sabe utilizar a hierarquia dos seus argumentos, demonstrando também que sabe utilizar a situação de produção em defesa do seu ponto de vista. Agora iremos para a última parte dessa separação principal que a gente fez da competência, que seria as características explícitas dentro da sua competência 3. Bom, é a parte de interpretar, interpretação. O autor deve ser capaz de interpretar os próprios argumentos, desenvolvendo-os e estruturando-os em defesa do seu ponto de vista. Vale ressaltar que esse aspecto é de suma importância dentro da sua redação, pois essa sua interpretação deve ir além dos seus textos motivadores. Vale lembrar também que essa questão da interpretação deve estar de forma explícita em sua redação, sendo um trabalho assim do autor guiar o leitor até o seu ponto de vista e não o contrário. E como em todas as outras competências, essa não seria diferente. A competência 3 também é avaliada em níveis, ou seja, essa parte principal, a qual tratamos aqui, vai do nível 0 até o nível 5, que você pode estar observando na tabela ao lado. Outra parte importante que estaremos abordando aqui, ou seja, a segunda parte principal da competência 3, são termos implícitos a competências, mas que também são avaliados dentro da sua redação, que será a parte de direção, projeto de texto
e desenvolvimento dos argumentos. O que seria um texto sem direção? Ou seja, é aquele texto que apresenta a presença do repertório, porém não existe nenhum tipo de argumento, não existe nenhum tipo de direção em defesa de um ponto de vista. É por isso que eu bato tanto na questão de presença de argumentos e repertórios que estejam diretamente ligados ao seu tema, pois, como eu sempre falo, não adianta trazer repertórios, linhas de pensamentos soltas dentro do seu texto, que isso não será uma coisa boa, pois esses repertórios só serão avaliados em níveis maiores caso estejam conversando diretamente com o seu tema e estejam conversando também com os seus argumentos. Por isso, é muito importante a questão de entrelaçar os seus argumentos com os seus repertórios e também com a sua proposta temática. Bom, se o texto sem direção é isso, o texto com direção é totalmente o oposto do sem direção. É aquele texto que apresenta argumentos, fatos, opiniões e repertório sociocultural totalmente articulado. Isto é, aquele texto que consegue fazer uma conversa entre os argumentos, proposta temática e repertório utilizado, e consegue assim guiar o seu leitor até o ponto de vista, até a ideia central. Por fim, é quando há conexões entre todas as partes para estar conduzindo assim o seu leitor até o ponto de vista defendido. O projeto de texto também é bastante simples. É basicamente se você utilizou de um rascunho, se você conseguiu planejar previamente o seu texto antes de escrevê-lo. Ou seja, é se você utilizou das etapas de selecionar, relacionar, organizar os seus argumentos e repertórios socioculturais para estar introduzindo aí dentro do seu texto principal, ou seja, daquele texto que será passado a limpo depois de ter feito o rascunho. Então, é exatamente para isso que é necessário a folha de rascunho, para você estar montando o seu projeto de texto. E então, depois desse projeto de texto montado, você está finalizando, passando a limpo para a folha oficial de redação. E agora, a última parte, praticamente, dessa segunda etapa principal da competência 3 é a questão dos desenvolvimentos. Débora, como assim você vai falar sobre desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2? Na verdade, não. Essa questão do desenvolvimento é desenvolvimento de argumentos e não necessariamente da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Ou seja, o desenvolvimento de argumentos é apresentar o desdobramento das informações apresentadas, fatos, informações, opiniões, pontos de vista. Tudo isso deve estar de forma desenvolvida ao longo do seu texto, relacionado assim com o seu repertório sociocultural, criando um caminho para a defesa do seu ponto de vista, para mostrar que o seu ponto de vista ele é pertinente ao tema. Vale lembrar, como já foi dito aqui no vídeo, que esse trabalho deve estar de forma explícita dentro do texto. Essa construção já deve estar no texto e não é função do leitor fazer com que ele planeje esse caminho. Na verdade, esse caminho já deve estar planejado, já deve estar construído dentro do seu texto e o leitor, ao lê-lo, irá perceber, irá conseguir caminhar sobre essa construção e chegar até o ponto de vista pertinente que você apresentou. E agora, para terminar aqui o vídeo, basicamente, iremos falar de autoria, que é uma tecla que todo mundo bate quando vai escrever uma redação. E a autoria? O que seria a autoria? Bom, vamos lá. A autoria é basicamente o seu projeto de texto, juntamente com o desenvolvimento dos seus argumentos. Em resumo, é um texto que se explica por si só. Isto é, não é necessário explicações exteriores ao texto para conseguir uma compreensão total sobre o que ele está falando. Mais uma vez, eu devo destacar que a competência 3 também relaciona-se com outras competências. Como já foi dito aqui, ela relaciona-se também com a competência 2. Nesse caso, seria a questão de repertório legitimado, não legitimado, pertinente e produtivo ao seu tema. Também tem relação com a competência 4 e 5, porém, essa relação nós iremos retratar nos próximos vídeos, quando eu estarei detalhando as respectivas competências. Por fim é isso, eu quero agradecer a você que chegou até o final do vídeo. Se você gostou, curte e compartilha com os amigos. Não deixa de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Me segue nas minhas redes sociais, lá eu tô sempre, todos os dias, colocando conteúdos exclusivos para vocês. Então segue minhas redes sociais, curte e comenta muito aqui o vídeo. E se você também quer outros tipos de vídeos,
Pode deixar comentário com sugestões, coisas que você tem dúvida. Tudo isso eu estou sempre observando e trazendo aqui pra vocês. É isso, obrigada por assistir e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!